Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 2 de novembro de 2025, um domingo, né? Dia dos finados aqui no Brasil, né? E, como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, apresenta o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado a minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o acre, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Reis 14, tá? O reinado de Amazias, rei de Judá. Diz assim: no segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana Dirobane, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, que o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, pura e genuína como ela é, para que teu nome, meu Deus, venha a ser exaltado, venha a ser glorificado. Meu Deus, que eu não venha falar de mim, decanta lá e sai, mas que eu venha falar de ti, porque não é sobre mim, decanta lá e sai, é sobre a tua glória, Jesus, decanta lá e sai, sobre a tua presença, é sobre a tua palavra, decanta lá e sai, meu Deus, é sobre a tua misericórdia para com as nossas vidas, meu Deus, pela presença do teu Espírito Santo, decanta lá e sai, pela presença da Trindade, de Ramanaia sou decanta. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, eu sou muito grata, muito grata. Amém, Jesus, amém, amém. Oh, aleluia. Mãe. Oh, esse celular tá doidão, hoje ele tá ficando escuro sozinho, meu Deus, vamos lá. O reinado de Amazias, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã e ele era de Jerusalém. Aqui vai estar falando do reinado, vai estar falando de Jerusalém. Jerusalém a gente sabe que é o quê? Reino do Sul, tá? Então, quando fala de Judá, é sempre Reino do Sul, tá? Então, aí tá falando. Então, diz assim, ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo, seguiu o exemplo de seu pai Joás. Mas os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifício e queimar incenso. Então, igreja, esse povo, ele sempre, né, seguia ali na idolatria. E era algo assim que, por isso que Deus, eu acho muito interessante, né, que quando Jesus fala assim, Davi, né, segundo o meu coração, porque Davi, de maneira nenhuma, decanta lá e sai, ele teve adoração a deidades pagãs, de maneira nenhuma ele se envolveu, né, mas a gente vê que os demais reis, né, eles permaneceram, eles tinham livre, né, eles poderiam adorar Deus, sei que eles eram livres para isso, né, porque Deus havia falado somente me adorarás, mas tá lá nos 10 mandamentos, né, mas o que eles fizeram, né, eles se envolviam com a adoração a deidades pagãs, porque eles eram simplesmente voltados mesmo, tinha essa, é, essa queda, né? A gente vê que Davi, ele pecou nos 10 mandamentos, Davi quebrou, bem dizer, quase todos, menos, né, adoração a outros deuses, né? Então, a gente fala assim, ai, Davi quebrou os mandamentos, 10 mandamentos. Não, menos adorar outros deuses, ele nunca, 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 né? Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Quando Amazias, diz assim, no 5, quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou. Os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, né? Então, tinha aqui o vingador, né? Ele poderia vingar, né, na lei de Moisés ali do assassino do seu pai. No entanto, que tinha a cidade de refúgio, né? Que quando a pessoa era um inocente, vamos supor que ela foi se defender ou que ela acabou matando alguém sem querer, vamos supor, foi jogar uma pedra, acertou em alguém, não tinha essa intenção, foi levantar um machado, bateu na cabeça de alguém, um pau, alguma coisa. Aí tinha a cidade de refúgio, é que essa pessoa ficava, ok? Para o vingador não vingar, né, sobre o seu parente. Então, aí tem isso. Aí vamos lá do 7.
Então, isso era muito interessante. Então, tinha, né? Tinha todo esse contexto, tá? Toda essa situação. Então, aqui, né? A gente está falando mais ou menos aqui, né? Desse segundo reinado de Joás. Mas a gente vê o segundo ano do reinado de Joás. Mas a gente vê que foi algo assim também que sempre estava dividido, né? O reino dividido com Deus e a idolatria. Vamos lá. Aí diz no 7. Foi ele quem derrotou 10.000 edomonitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joquetel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Então aqui começa o desafio do quê? Reino do Norte e Reino do Sul. Porque, né? Então, a gente está falando aqui de Reino do Norte. Vamos lá. Então, Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, neto de Jeú, de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. A gente está falando aqui, quando fala de Israel, sempre fala Reino do Norte, tá? E quando fala de Judá e Jerusalém, aqui é Reino do Sul. Então, tinha toda essa separação. Aí, olha o que acontece. Joás, do Reino do Sul, porém, respondeu a Amazia: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você também Judá à ruína, né? Diz assim: de fato, você derrotou Edom, comemore a sua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você também à ruína de Judá. Então, para que essa guerra desnecessária? Então, a gente vê que era uma guerra desnecessária. E aí, Amazia diz assim, vamos lá, diz assim: isso foi Jeoás, porém respondeu a Amazias, né? Então, ele respondeu. Vamos lá. Amazias não quis ouvi-lo, e Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, tá vendo? Enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Então, a igreja, ele não ouviu. Então, houve uma guerra, né? Amazias não quis ouvir, e Joás, rei de Israel, atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. O que acontece? Vamos prosseguir para a gente entender. Judá foi derrotada por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Seba. Então, ele foi capturado, tá? Porque ele estava caçando, então ele achou. Ele diz assim: Joás capturou Amazias, filho de Joás. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás. Gente, é tanto nome parecido que só Deus. Neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Joás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, e também fez reféns. Então voltou para Samaria. Então ele vai à igreja e entra ali, né? E toma posse ali de tudo, né? Dos tesouros, dos utensílios. Era uma guerra desnecessária, né? Que acabou levando, assim, as coisas, né? As coisas que estavam ali, né? Que encontraram ali no templo do Senhor, né? Ou seja, no templo de Salomão, né? Ali no Palácio Real, que é o Reino do Sul. E diz assim: então Joás foi a Jerusalém e derrubou. Então, assim, não tinha necessidade. Derrubou o quê, igreja? 800 metros do muro. O muro significava segurança, tá? Então, era uma guerra que poderia ter sido evitada, né? Mas, igreja, ele não quis ouvi-lo, né? E aí teve toda essa guerra, vamos dizer, desnecessária. Vamos continuar. Os demais acontecimentos do Renato de Joás e seus atos de todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. E Joás, diz assim, e Joás descansou, 16, e Joás descansou com seus antepassados e foi sepultado
com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Vamos lá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos no registro histórico dos reis de Judá. Então, essa guerra ela era tão assim desnecessária, né? Que ficava assim, meu Deus, como assim? Vamos lá, 19. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas... Vamos lá, no 18 de novo. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Judá é onde veio Jesus, tá? Aí vamos dizer, não. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas os perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, tá? Junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então, sempre quando fala de Judá, Jerusalém, está falando dos descendentes de Davi, tá? Do rei Davi. Então, todo o povo de Judá proclamou rei Azarias, de 17 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Aí, esse Jeroboão, agora a gente vai entrar no 23, tá? O reinado de Jeroboão, rei de Israel. Esse Jeroboão é Jeroboão 2, tá? Então, esse Jeroboão é Jeroboão 2. Não é aquele Jeroboão, tá? Que implementou o bezerro de ouro, não. É outro Jeroboão, tá? Muitos anos depois. Então, às vezes, se você não dá uma estudadinha, você vai achar que é o mesmo Jeroboão, mas não é. Não estamos falando do mesmo Jeroboão, tá bom? Vamos lá para você entender. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei de Samaria e reinou 41 anos, ok? Sim, Jeroboão também. O primeiro Jeroboão também era rei de Samaria, tá? Não. Ou seja, não tinha Samaria ainda, tá? Ele era de Israel, era rei de Israel, tá? O primeiro Jeroboão era rei de Israel, porque Samaria foi fundada por Onri, pai de Acabe, muitos anos depois, tá? E reinou 40 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, olha só, ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levara Israel a cometer. Você tá entendendo? Então, aqui, esse já deixa bem claro. Jeroboão, filho de Nabate. Por quê? É o Jeroboão, né, que tá lá em 1 Reis 12, tá? Que fez os altares, que fez o bezerro de ouro. Por quê? Quando o profeta falou assim, ó, você vai ser rei, vai dividir o reino, ele tinha medo do povo ir para onde? Ir para Judá, tá? Ir para Jerusalém, adorar no templo de Salomão. Então, ele fez o bezerro de ouro. Então, isso aí se propagou à igreja, que até no dia desse Jeroboão 2, o povo ainda continuava adorando o bezerro de ouro. Então, no entanto, que a gente até estudou aqui, tá? Que diz assim, que ele continuou, né, nos reinados aqui nesse mesmo capítulo, a gente viu sobre isso aqui, tá? Diz assim no 3, ó, vamos lá. E ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, né? Aqui é outro, gente, cadê? A gente tá falando do reino de Judá. Mas ele sempre continuava nos mesmos caminhos, de idolatria e tudo. E aí, igreja, vou abrir uma ressalva aqui, para vocês entenderem. Então, tanto o reino do norte, tendo o templo de Baal, que ficava ali, como o reino do sul, né, que tinha um templo de Salomão. Ambos, eles tinham, vamos dizer, esse costume de se envolver, de ter adoração, né? Vamos dizer assim, tinha assim, eles não conseguiam ter uma fidelidade com Deus. Pronto, eles não eram fiel a Deus, tá? Mesmo tempo que eles serviam a Deus, eles flertavam com Baal. Mesmo tempo que servia a Deus, né, com os deuses cananeu, com a Azera, com os demais, sabe? Então eles tinham esse sincretismo religioso no meio deles, infelizmente, tá? Eles não eram totalmente monoteístas, não era, tá? Quando a gente faz aqui um estudo, a gente percebe que o monoteísmo não era perfil desses reis, tá? Infelizmente, eles adoravam outros deuses. Por quê? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro.
quando Deus tirou o povo lá do, do Egito, do deserto, né, os 40 anos, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, tal, tal. E o Senhor falou assim, ó, então vocês matam os cananeus, os jebuseus, os heteus, e eles não. Então, assim, nas lutas ainda ficaram ali, né, um povo. Eu não sei também se foi permissão de Deus também, né? Porque quando a gente estuda, a gente vê também que Deus permite ali que fica aquele povo para ser tipo um espinho na carne deles, para ver se realmente eles adoravam a Deus ou não, né? Para não se envolver com a idolatria do povo cananeu, né? Mas, infelizmente, eles se envolveram com o povo pagão, né? Demorou muito, Moisés morreu, eles já estavam lá. Então, eles tinham essa queda. E quando vem a divisão do reino, né? Ali, Jeroboão, reino do norte, reino do sul. Então, começa, né? A idolatria mesmo assim, vamos dizer, não tinha um monoteísmo, era politeísta, tá? E E a gente vê que isso se instalou até, eu não posso dizer nos dias de hoje, mas por muito tempo no meio do povo de Israel, tá? Então ficou uma casa dividida, tá? A casa dividida não prospera, ficou Judá, reino do norte, reino do sul, né? E Jesus, ele vem da tribo de Judá, reino do sul. Então, aí quando a gente vê aqui, vamos votar. Reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei de Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel a cometer. Então, é esse outro Jeroboão que montou o bezerro de ouro, que eu estava contando. E vamos lá para o 25. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o Mar da Araba, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelos seus servos Jonas, filhos de Amitai, profeta de Gad e Efai. Tá falando já do futuro, tá? Esse Jonas aqui é dos profetas menores, tá? Amós, Oséias, Jonas, tudo é profeta menor. Por quê? Menor não porque não tivesse importância as suas... vamos dizer que não tivesse importância as suas narrativas, tá? O seu livro. Mas porque eles eram pequenos, não era igual Jeremias, não era igual Ezequiel, não era igual Isaías, que era igual Daniel, que tem um livro um pouquinho grande, né? Eles têm poucos capítulos, tá bom? Por isso que é profeta menores. Profeta maiores que tem muitos capítulos. Vamos lá. E o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrer. Então Deus, ele vê o sofrimento do povo, tá? Mas a gente vê, aqui já está falando de Israel, a amargura que todos em Israel, tanto escravo quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-lo. É em Israel. Israel é reino do norte. Capital Samaria. Ok? Mas ainda não tinha aqui a capital de Samaria, porque é honra e tal. É porque, igreja, outra coisa que eu queria deixar. Às vezes a gente estuda, igual uma parte a gente derrubou o templo de Baal, virou latrina, e no outro, né, a Atalaia, a Atalia, né, tava do templo e tal. Isso a gente leu nos capítulos anteriores, né? E aí o templo, ela correu para o templo, tinha lá o templo de Baal. Isso aí a gente vai ver no 11, tá? Igual assim, ó. 11 e 18. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e derrubou, despedaçaram os altares dos ídolos e mataram. Matando o sacerdote de Baal na frente dos altares. E seguiu, né? Porque então a Atalia rasgou suas vestes e tal. Então, por quê? O 11, olha só, vamos voltar. Segunda Reis 11. Agora no 12, tá? Diz assim, no 12 não, no 10. 10, versículo 26. Versículo, vamos lá, 25b, né? E jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal e levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e queimaram. Assim desfizeram a coluna sagrada de Baal e demoliram seu templo. Até hoje o local tem sido usado como latrina. Então, é porque não é numa ordem cronológica, tá? Então, assim, a gente estuda a Bíblia conforme a Deus, conforme o Espírito quis dar, mas não é numa ordem cronológica, tá bom? Então, por isso que às vezes uma coisa acontece, depois acontece de novo, a gente fica... Mas se você estiver bem atenta ao estudo, você vai perceber que não é numa ordem cronológica. Tem a Bíblia de estudo cronológico, eu não gosto, né? Eu prefiro a Bíblia mesmo. Eu sou aquela, assim, que é
adepta da Bíblia. Eu amo a Bíblia. Pra mim tem que ser Bíblia, tá? Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia física, papel, cheiroso assim, ó. Você folhear assim, ó. Ouvir os barulhos da folha. E o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravo quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrer. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás, tá? Então, libertou. Por quê? Porque havia uma promessa, tá? Havia uma promessa. Essa história é muito grande. Sabe, igreja? Às vezes eu paro, já li a Bíblia. Aí hoje eu estudo de novo, eu vejo totalmente diferente. Eu falo assim, meu Deus, que diferença, Senhor. Meu Deus. A gente vê outras coisas que a gente não viu, que eu estudei há 15 anos atrás, eu vejo com outros olhos, apesar que eu sempre estou estudando. Mas esse estudo aqui no João 3,30, eu tô vendo muita coisa diferente, né? Acho que é porque a gente para dar o estudo, então a gente tem mais um detalhe, estuda mais profundo, né, tal. E a gente consegue absorver mais, né? Eu consigo absorver mais, a gente não, eu consigo absorver mais, porque o Pai e o Filho, o Espírito Santo de Deus é inspirado, né? A própria palavra por eles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel, Damasco e Ramate, que havia pertencido a Laude, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel, e seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Então, tem muito disso, né? E o filho vai estar sucedendo, né? O pai, sim, a gente vai nessa ordem no livro de Reis. Então, o livro de Reis, igreja, é um livro, assim, riquíssimo, tá? Então, para você entender o que aconteceu ali no Novo Testamento, tem que estar muito... O livro de Reis, ele é muito entrelaçado, porque ele vai contando os detalhes, né? Dos reis, como eles agiam, decanta lá, isso aí como é que era, né? A luta, a queda, a fraqueza. Então, isso, assim, é muito importante. Sabe, igreja? Eu, como serva do Senhor, né? Eu sempre falo... às vezes a pessoa quer fazer faculdade de teologia, quer fazer teologia, mas não estuda a Bíblia, que é a fonte, que é a própria luz, né? A gente tem que estar, assim, ligado na verdadeira fonte, que é a Bíblia, né? Eu acho, antigamente as escolas bíblicas, ela era escola bíblica, era a Bíblia. Hoje não. Hoje tem muito livrinho disso, daquilo, né? Não sou contra, né? Porque Deus trabalha de maneiras diferentes, tempos, igreja, ministério. Mas eu acho que se é estudo bíblico, é Bíblia, mais nada. É Bíblia, 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 né? O que interessa pra mim e pra você é a Bíblia. Nossa, tem muito ainda pra me chegar aqui, viu? Então, aí a gente precisa estar muito ligado, né? Na Bíblia, tá bom? Não deixe de estudar, de meditar, né? Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Não deixe de meditar, medite nela de dia e de noite, né? Não abra mão da palavra do Senhor, né? Não deixa, porque aqui é o próprio Deus falando comigo e com você, amém? Deus abençoe, fique na paz, tenha aí um domingo abençoado, em nome de Jesus, fique na paz. Uma semana abençoada em nome de Jesus também.